Advogado de imigração cobra de 5 a 15 mil dólares para tirar o seu green card. E eu fiz sozinho. Escrevi a minha petição EB2NW palavra por palavra. E adivinha? Foi aprovada. Nesse vídeo a gente vai detalhar cada uma, o critério certo para o seu perfil, o documento que a USCIS quer ver e os 3 testes que aprovam ou negam a sua petição. Tudo aqui, agora e de graça. E a propósito, cara, a gente não é advogado. É exatamente por isso que esse vídeo existe. E também é por isso que eu vou te dar ainda 3 dicas que fizeram a nossa petição passar. Antes das 3 coisas, tem uma pergunta que a maioria das pessoas ignora e que muda tudo. Por que que esse visto, o EB2NW, ele é diferente, né, de todos os outros? Por que será? É o que a gente vai entender agora. Quase todo visto de trabalho americano funciona assim. Uma empresa precisa te contratar e depois ela precisa provar para o governo, num processo chamado PERM, que não existia um americano disponível para aquela vaga, o que é difícil pra caramba. O processo, ele é da empresa, ele não é seu. O EB2NW, ele vira esse jogo. NW é National Interest Waiver, dispensa por interesse nacional. Em vez de convencer uma empresa a te patrocinar, você convence o governo americano de que o seu trabalho tem valor para os Estados Unidos. E por isso não tem esse processo PERM, porque não tem patrocinador, não tem chefe assinando nada. Você é o seu próprio patrocinador e é por isso que é um visto tão querido. Ué, então isso significa que qualquer pessoa pode aplicar? As portas estão abertas para qualquer um? Porta aberta não quer dizer porta escancarada, cara. E é aí que entra a primeira das 3 coisas que decidem o seu caso. Será que o seu perfil vai caber no visto EB2NW? E tem 2 portas de entrada. A primeira é o grau avançado, né? E aí você precisa ter mestrado ou doutorado em qualquer área ou bacharelado, mais 5 anos de experiência progressiva nessa área que você tem bacharelado, que pro USCIS vale o equivalente a um mestrado e um doutorado. E aí tem a via 2, né? Se você não tem essas qualificações, então você entra provando que é fora da curva no que você faz. E aí, cara, o seu tempo de estrada vai pesar muito mais. E ó, guarda essa informação porque é o ponto que mais confunde. Nas 2 vias você precisa atender pelo menos 3 dos 6 critérios. A única diferença real entre essas vias é o tempo de trabalho que você comprova em cada uma delas e que uma você precisa de mais qualificação aí formal, né? Ou seja, a via define a porta, mas quem decide se você entra são os critérios. Então, quais 3 desses 6 critérios são seus? Vê com a gente na lista. Critério 1, formação acadêmica, diploma ou certificação oficial da área. E aí tem graduação, pós, mestrado e doutorado. O segundo critério é sua experiência profissional. Então, a sua bagagem comprovada, né? Carta de recomendação, contrato, publicação. E se você não tem pós, é aqui que entram os tais, né, dos 10 anos aí de experiência na sua área. Exatamente. Critério 3, licença ou certificação profissional. Então, atenção pessoal de tecnologia, por exemplo, certificações de nuvem como da AWS, do Google, da Azure, da Linux Foundation, todas essas contas. E se você tem alguma certificação que seja algo de relevância na sua área, ela entra aqui também, tá? É que eu usei o exemplo da TI porque é o exemplo que eu tô familiar. Pode ser medicina, engenharia, etc. Critério 4, salário acima da média na sua área. O mercado já tá te pagando como um profissional diferenciado atualmente? Se sim, então você prova com holerite, com contrato, com declaração de imposto de renda aí do Brasil mesmo. Critério 5, ser membro de associação profissional que exige mérito para entrar. Então, por exemplo, OAB ou programas do tipo CNCF Ambassador, que é um programa da Linux Foundation para quem trabalha com tecnologia. E, por último, critério 6, prêmios e contribuições importantes para sua área. Então, algo inovador, né? Pesquisas publicadas, impacto que você realmente consegue apontar que teve. Pra galera de TI que tá assistindo, cara, repositório no GitHub, artigo técnico, palestra em evento, tudo isso conta. Não é à toa que eu vivo falando pra você aí do outro lado publicar, pra você se desafiar, entendeu? Porque tudo isso vira prova exatamente aqui no preenchimento do EB2NW. Não, é pra você ter uma ideia, eu fiz mais de 112 versões do meu Endeavor,
que eu escrevi, que é o documento para você provar aí o EB2NW. Então, assim, realmente é trabalhoso, é árduo o trabalho, né? Se você tá se perguntando o que é Endeavor, a gente já vai entender agora no vídeo. E assim, gente, mesmo com mestrado ou doutorado, 3 de 6 é o mínimo, tá? Quanto mais critérios você for cobrir, com certeza, né, mais forte vai ficar a sua petição. Exatamente. Mas pelo menos tem que ter 3 de 6, gente. E foi montando essa lista sozinha, ajudando as outras pessoas que são membros do nosso canal, que a gente aprendeu as dicas que a gente vai te dar lá na frente. Segura especificamente o critério 6, porque ele vai voltar, cara, e foi muito importante pra mim. Agora, um aviso super importante. Critério sozinho é só uma pilha de papel. O que realmente transforma essa pilha de papel num caso, gente, é a segunda coisa que decide a sua aprovação, que é o documento, que é, como o Lucas disse, o Endeavor, né, gente? A sua grande contribuição, o projeto, o trabalho que realmente faz diferença para os Estados Unidos. E olha, não é o currículo. É uma narrativa que você constrói com provas. E aqui entra uma distinção que faltou no nosso vídeo anterior. Esse Endeavor pode ser apresentado em 2 formatos. O Professional Plan, para quem vai seguir como profissional empregado na área, que é o CLT americano, né, que é o que a gente chama de W2, que é basicamente quando você trabalha numa empresa, você recebe esse W2 para poder declarar imposto de renda todo final de ano. E aí o foco é a sua trajetória, cargo, resultados e como o seu trabalho serve ao interesse nacional. Eu sempre vou repetir o lance do interesse nacional, que é importante. E a segunda maneira é o Business Plan para quem vai empreender. Abrir e tocar o próprio negócio nos Estados Unidos. E aí o documento é bem mais pesado. Vai precisar de análise de mercado, projeção financeira, geração de emprego, viabilidade e ainda assim comprovar mérito de substância nacional. E o pulo do gato, cara, é porque é aqui que muita gente se enterra. Escolher um caminho errado faz você juntar a prova errada. Então, um empreendedor, ele tem que focar em montar um business plan. Se ele tá montando um professional plan, juntando as evidências e aplicando para isso, ele vai estar montando um caminho errado. Ou um empregado que se qualifica num personal plan, tá pensando em fazer um business plan que talvez nem precisava porque acha que é mais fácil. Não vai nessa, entendeu? E agora eu vou te dar a pergunta que resolve isso que eu falei em 10 segundos, cara. O seu Endeavor é você exercendo a sua profissão ou é um negócio que você quer construir? E a resposta decide qual plano você vai escrever. Escolheu já o plano certo? Então, perfeito, porque agora ele vai para julgamento. O oficial da USCIS vai bater seu documento contra os 3 testes e a terceira coisa é o que decide o seu caso. Então, teste 1, importância nacional. O benefício do seu trabalho para os Estados Unidos, seja ele econômico, tecnológico, de saúde. Esse benefício tem que estar claro. E assim, presta muita atenção, porque você não precisa mudar o mundo. Você precisa de benefício claro, específico e demonstrável de importância nacional. O teste 2 é preparo. Você já se sente bem posicionado para entregar o que você está prometendo? Formação, experiência, projetos anteriores, conexões que tem na sua área. Tudo isso, gente, entra pro teste 2. Teste 3, o balanço. O seu impacto é relevante o suficiente para compensar a dispensa do empregador? E esse teste é a alma do NW no EB2. É o que significa do waiver no nome. É a dispensa do empregador. Então você precisa provar isso, né? Que não é fácil também. Passou nos 3? Então agora sim, o resto é burocracia. E a burocracia tem uma ordem exata. De vários formulários, vários. Vocês vão ver agora. Então agora a gente vai detalhar formulário por formulário que você tem que aplicar e você pode aplicar da sua casa se você tiver concluído e completado tudo isso que a gente falou acima. Se você acha que esse visto é pra você, essas são as ordens e o que cada um desses formulários significa e pra que ele é utilizado. Formulário 1, I-140. E essa aqui é a petição em si, onde tudo que a gente falou até agora vira papel, critérios, plano, provas e assim. De longe, é a parte mais trabalhosa do processo inteiro, cara. Organizar evidência por evidência dá muito trabalho. Como eu falei pra vocês, o meu documento teve 112 versões, tô nem exagerando. E se a USCIS achar que faltam provas, eles vão te mandar uma bela de uma RFE, que significa Request for Evidence. Mas calma lá, meu amigo, vamos respirar fundo.
porque a RFE não significa que foi negado. É simplesmente o governo pedindo por mais informações. E a gente já viu isso acontecendo várias vezes, seja porque o cara não conseguiu mostrar que ele ia executar em cima daquele endeavor que ele tinha criado, então tem vários motivos. Mas assim, quanto tempo demora? Cara, no ritmo normal, de 6 meses a uns 2 anos pro EB2NW inteiro. Você quer acelerar esse processo, você pode pagar o Premium Process. E na data do vídeo de hoje, que a gente tá gravando, custa $2.965. Sim, cara, dói multiplicar pelo dólar, é em real, mas isso faz com que a USIS responda a sua petição do I-140 em até, pasmem, Tá pronto? Tá pronto? Tô pronto. 45 dias úteis. Gente. E assim, a gente pagou o nosso. E valeu super a pena. Sim. Porque só o alívio de ser aprovado ou negado, assim, nossa senhora, já valeu super a pena. Mas o I-140 é o primeiro passo. Então aprovou? Então vai chegar o I-797, que é o papel do governo confirmando que o seu I-140 foi aprovado. E aí, gente, você consegue seguir pro próximo passo. Só que existe uma fila. O governo emite um número limitado de green cards por ano, por categoria e por país. A data do seu protocolo do I-140 vira a sua priority date. E ela precisa estar current, que é atual, no Visa Bulletin, que é basicamente um lugar onde a USIS posta todo mês, e aí você tem que estar verificando. E aqui tem uma notícia boa, gente. Nesse exato momento, pro brasileiro, né, a categoria tá current, sem fila. Então quer dizer que dá pra você protocolar o I-485 junto com o seu I-140, né, os dois juntos de uma só vez. Mas isso muda mês a mês. No nosso processo mesmo tinha fila e a gente teve que esperar. Por isso, confere o Visa Bulletin do mês sempre. Agora, você quer ver outro extremo? Porque a gente ainda fica reclamando no Brasil, né? A gente às vezes reclama de barriga cheia, gente. A Índia, pra você ter uma ideia, tem uma fila de mais de 12 anos pra esperar, então não tá current. O cutoff, que é a data de corte da priority date que a gente explicou anteriormente, voltou para setembro de 2013. As pessoas da Índia que aplicaram em 2013 estão sendo processadas agora. Nossa, gente, é muito demorado. Então, imagina pra gente que ficou aqui esse tempo, sabe? Quanto o foi nosso... super rápido em relação a se comparar com o dos caras, né? Foi. Mas não tem que nem o que reclamar. Nossa, não tem o que reclamar mesmo. E o último formulário é o I-485, o pedido de green card em si. Então, para quem tá aqui nos Estados Unidos, ele significa o ajuste de status. E para quem tá aí no Brasil, ele é a entrevista no consulado. Esse leva por volta de 8 a 14 meses. Por volta, porque às vezes isso pode mudar, aí dependendo se fica current, se não fica. Então, cara, no total, pro brasileiro, o processo fica na casa de 3 a 4 anos. No nosso caso, foram 2 anos e alguma coisa, foi realmente mais rápido porque foi quando ficou current. E assim, quando o I-485 é aprovado, parabéns, cara. Você, ó, residente permanente, e esse cartão aqui, ó, que vocês estão vendo, ele chega pelo correio. E aí, 5 anos depois que você recebeu o seu green card, você já pode pedir a cidadania americana. Bom, e o valor total pro EB2NW que eu abri lá no início, você fazendo sozinho, você vai pagar basicamente as taxas do governo. Então são $715 do I-140 e depois $1.440 do I-485. Então por pessoa vai dar uns 2.100. E aí com o Premium Process, ele pode ir para uns $5.000. E fora isso, você vai ter que pagar o exame médico e a tradução dos documentos, diploma e etc, que você vai precisar traduzir. Ou seja, né, o honorário do advogado, aqueles 5 a 15 mil que você ia gastar, eles vão ficar inteiros no seu bolso. E é essa conta do sozinho. Agora, o elefante da sala. Porque eu sei que você tá aí pensando, isso tudo que eles estão falando, né, tá bonito demais. E as mudanças que aconteceram agora em 2026? Esse caminho ainda é real? Será que ele ainda existe? Resposta honesta, sim. Afinal, eu tô com o green card aqui na minha mão, né? Só que o processo tá muito mais rigoroso. A análise tá mais exigente, eles pedem mais prova. E assim, a gente fez um vídeo inteiro só sobre isso. Tá aparecendo aqui no card, aqui em cima. O que não mudou é, o EB2NW continua sendo um caminho que
existe e continua sendo sem patrocinador. E a regra de ouro contra qualquer boato, confere sempre a fonte oficial, cara. O site da USCIS, o Visa Bulletin no mês, o que vale é o que tá lá hoje, não o print que chegou no seu grupo. Confira, double confira com GPT, com o código que você usar. Hoje em dia dá pra fazer, tem informação aí, você se informe. E se inscreve no canal também, porque você pode ficar informado. Só que aí, se o processo tá mais exigente, volta à pergunta que te trouxe pra esse vídeo. Dá mesmo pra fazer isso sozinho? Bom, como arquiteto de soluções há anos, eu vou dar uma resposta que eu adoro dar, que é depende. Dá se você tem um perfil estruturado, se você organiza a documentação e sabe contar a sua própria trajetória. Tem gente do nosso grupo de membros que fez exatamente isso e assim economizou milhares de dólares, seguindo, aliás, as 3 dicas que a gente vai falar agora no vídeo. Por isso, já deixa seu like. Deixa o like. E aqui tá o argumento que me convenceu a escrever a petição eu mesmo. Ninguém conhece a sua história melhor do que você. O advogado, ele vai te ajudar a colher as informações, ele vai ajudar a deixar o texto mais bonito. Mas ele não tem os seus dados, ele não tem os seus resultados, ele não tem as suas provas. Quem demonstra o mérito é você. Sendo bem honesta, a gente pode dizer, dá pra fazer sem mim, porque a gente não é escritório de advocacia. Não tem honorário em jogo aqui. Advogado faz sentido, sim, se o seu caso tem lacuna ou é técnico demais. O que não funciona é entregar o mínimo de informação e acabar esperando dos céus aí a aprovação. O advogado, ele vai ajudar você a passar por todo esse processo que a gente detalhou aqui no vídeo de hoje, né? Porque é uma pessoa que tem experiência com outros processos, mas ele não vai contar a sua história melhor do que você. Então, você vai ter que trabalhar. Não vai ser assim, dropa no colo do advogado e para de assistir, entendeu? Você vai ter que estar constantemente em cima, cara. É o que eu falo pra todo mundo. E o que funciona é a rota que você acabou de ver. Então vamos só recapitular em 20 segundos, cara. EB2NW é Green Card sem patrocinador. Você entra por uma de 2 vias. E aí você prova pelo menos 3 dos 6 critérios e escolhe entre Professional Plan e Business Plan. E aí você tem que passar naqueles 3 testes que eu falei anteriormente, provar mérito substancial e etc. E aí depois o I-140, o I-797, que é a comprovação que o seu I-140 foi aprovado, a priority date que você recebe no I-140, é depois que sua priority date fica current, você submete o I-485 e aí sim você espera e recebe o seu Green Card! Bom, mas cadê as 3 dicas que você prometeu? Bom, tá aqui agora, a gente vai falar. Dica número 1. Traga você os dados e as provas. Não terceirize a sua história. Qualquer ajuda, seja de advogado, ferramenta, consultoria, é apoio. O insumo, ele é totalmente seu. Dica 2, que eu falo pra todo mundo, publique o seu trabalho antes de você precisar de fato. Então começa agora. GitHub, artigo, palestra, carta de recomendação. E aí quando chegar no critério 6, lembra dele? Quando eu falei que a gente ia voltar, a prova já existe. Foi exatamente isso que eu fiz. Por isso que construir durante a minha vida, assim, eu agradeço o Lucas do passado, entendeu? Te ajudou muito. Nossa senhora. Dica número 3, não mire no mínimo, tá? 3 critérios, gente, é o mínimo, é o piso. Cada critério a mais é uma camada a mais de força na sua petição. Porque no final das contas, o seu processo de imigração, como eu falei mais uma vez, ele é seu e ninguém vai fazer ele por você. Podem te ajudar como ferramenta, mas ninguém vai fazer por você. E se esse vídeo já te economizou uma consulta, você já sabe. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e manda para aquele amigo que tá de olho em ter o tão sonhado Green Card. Green Card. E me conta aqui embaixo, seu caso é Professional Plan ou Business Plan? Você sabia dessa diferenciação? E quando você pretende aplicar? Coloca aqui nos comentários que a gente responde, cara, um por um. E se você quer ver a gente destrinchando esse processo desde a primeira vez, o vídeo original tá aqui na tela e a gente se vê lá. Mas esse vídeo tá muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, é isso aí. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal, diretamente de Austin, Texas.